Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Inclusão, um podcast direcionado para famílias atípicas, né, com pessoas com deficiência, para profissionais que atuam também com PCD e para todas as pessoas que tiverem interesse de fazer uma sociedade muito mais empática, inclusiva, tá bom? Eu sou a Flávia e sou apresentadora aqui do podcast, tenho cabelo castanho, tô com um batom cor de boca. Agora tá rosa. Olhos castanhos, tô com uma blusa azul marinho, tô sentada aqui numa mesa, com um microfone à minha frente, uma parede azul com uma luz roxa atrás. E, bom, tô aqui com a minha amiga, com a Jana, né, Jana? E queria falar uma coisinha antes de trazer a Jana aqui para falar comigo. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, compartilha, aciona lá o sininho para saber os episódios novos, os cortes que a gente coloca no YouTube. A gente precisa da ajuda de vocês, porque quanto mais vocês curtirem, compartilharem, assistirem os episódios, mais alcance a gente tem, tá bom? Jana, é com você. É isso aí, comenta muito, se inscreva, viu? Que a gente faz tudo isso aqui por vocês. Eu sou a Janaína, apresentadora do podcast junto com a Flávia. Tô vestindo uma blusa azul, verde, musgo, o cabelo moreno. Tô com o microfone aqui na frente, um brincão grande, um batom rosa, acessórios dourados. E tô aqui no estúdio. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Chex, que nos oferece aqui o estúdio. Agradecer a Easy Cosméticos, que deixa essa mulherada que vem aqui ainda mais linda e cheirosa com os produtos cosméticos que a nossa convidada vai receber hoje. Agradecer a AFOKids, que é a empresa de órteses, né, que ajuda a posicionar melhor o pezinho das nossas crianças, principalmente com paralisia cerebral. E agradecer a Xalingo, que é a empresa de brinquedos, e ela tem uma linha agora acessível, educativa, muito bacana aí para as nossas crianças PCDs. E é isso, vamos começar com a nossa convidada. A nossa convidada, ela é dentista, é especialista ortodôntica em crianças com deficiência, autistas, síndrome de Down. A convidada de hoje é a Geisa Rocha. Seja bem-vinda, Geisa. Obrigada, meninas. Prazer estar aqui. Bom, vou me apresentar como vocês se apresentaram. Tá. Eu tô com uma blusa branca, tenho cabelo castanho médio, ondulado, com brinco pequeno. E tenho uma maquiagem discreta com uma boca, um batom cor de boca. Tô sem acessórios. É um prazer estar aqui com vocês. O trabalho de vocês é muito lindo. Fiquei apaixonada quando vi. E também me sinto parte disso, porque também sou uma mãe atípica, além de atender crianças. Sim, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui. Pra gente é sempre um prazer, né, Jana? E uma alegria trazer aqui as famílias atípicas, e você que também é uma profissional, além de mãe atípica, é profissional e atua com crianças com deficiência. E acho muito interessante, né, Jana, e tenho certeza que a Jana também acha isso, porque você começou a sua carreira com pessoas com deficiência antes de ser mãe atípica. Isso é verdade. O que te verdade. levou a mergulhar nesse universo PCD? Desde que eu me formei, eu já fui para ortodontia, né? Que é uma especialidade pra gente pôr aparelho, tanto em criança quanto adulto. E eu, por conta do meu marido, da profissão, a gente morou 7 anos em Belo Horizonte. E uma mãe atípica, que tinha uma criança com síndrome de Down, era minha paciente. E ela falou que precisava fazer uma disjunção no filho dela e não conseguia dentista para atender. E eu falei para ela, olha, a disjunção eu sei fazer. Talvez eu não consiga lidar com algumas coisas ao longo do caminho, mas a gente vai aprender junto. E ela me disse assim, a inclusão começa com a boa vontade. E eu nunca esqueci essa frase, porque depois eu fui ver que várias e várias vezes ela faz sentido. E eu trabalhei um tempo por conta disso, e aí eu trabalhava com adultos, trabalhava com crianças, e aí esse público foi crescendo. Eu falei, bom, então eu preciso estudar. Eu não posso ficar atendendo várias crianças de uma forma intuitiva. Então, eu comecei a estudar e fiz cursos. E nessa área de odontologia é um pouco difícil, porque a gente não tem um curso específico voltado só para uma criança com necessidade especial.
que é o nome do curso, né? A gente não tem um parâmetro amplo para várias coisas. Então, na especialização de 2 anos, a gente aprende desde o paciente oncológico, da paciente grávida e também as crianças com deficiência. Então, fica meio perdido nessa formação, né? Lógico que tem especializações como a da Adriana Zinck aqui em São Paulo, que tem mais um olhar para isso, porque ela trabalha com crianças autistas há bastante tempo. Fiz vários cursos com ela. Mas é importante que a gente faça, além do curso da odontologia, que a gente vá atrás de curso de manejo, de cursos de especificações de cada síndrome. Você fez aba? Fiz aba. E aí isso enriquece demais o seu atendimento, né? Porque além de ter formação técnica, você tem um preparo para aquilo. E quando eu descobri que meu filho era autista, e trabalhar com criança PCD também me deu esse norte, que tinha algumas coisas que destoavam da normalidade, me veio um sentimento de eu preciso ajudar essas crianças, né? Eu preciso transcender. Eu não posso pegar só o conhecimento que eu tenho e trazer para o meu filho, porque é tudo tão difícil. E a gente fala da parte boa de ser guerreira, mas é muito difícil achar um médico, é muito difícil fazer um exame. E coisas que seriam simples, parece que viram um transtorno porque as pessoas não estão preparadas ou não querem lidar com uma criança PCD. Então, isso me fez uma motivação de não parar de atender. Você tá de parabéns, porque a sua vocação veio antes de ser mãe atípica, né? Porque hoje, tudo que a gente faz aqui, nosso podcast, tudo é por eles, né? Sim. Então, o livro que eu escrevi do Gabriel foi por ele, assim, ele me motivou para ser uma pessoa melhor, ser mais empática, tá aqui, mais altruísta, tá aqui. E você veio com isso antes. A gente até entrevistou a Bia, né? Que ela é professora de jiu-jitsu para pessoas com deficiência. E é muito legal, porque ela não tem filhos com deficiência e ela também tem essa vontade, né? Então, assim, é maravilhoso quando a gente encontra pessoas do nada, de graça, querendo ajudar. Também. Sim. Exato, né? E você, nessa história, na sua trajetória, você tem alguma história que te marcou, assim, nessa vida da odontologia? Eu tive um paciente que me marcou, que foi o primeiro paciente autista que eu atendi. Ele morava com o pai. A mãe não aguentou a maternidade atípica e voltou para São Paulo. Ele ficou em Belo Horizonte com o pai e ele levou para pôr aparelho, que o menino precisava. Só um parênteses aí, que achei interessante. Normalmente, O pai não aguenta. Quem vai embora é o pai, né? Sem julgamento, sem julgamento. Sem julgamento, E claro. ele vinha com uma vontade, assim. Ele vinha com uma pasta e falava, a fono falou isso, o médico falou isso, e ele precisava pôr aparelho por uma questão de seletividade alimentar. O dente dele não encostava, então ele não conseguia mastigar coisas fibrosas. Então, assim, a gente pensa em ortodontia, a gente pensa na estética, no Invisalign. Mas ele é totalmente funcional. E o menino era um amorzinho, e ele já tinha passado num monte de dentista, e ninguém queria atender. Então, essa história me marcou demais, no sentido de que se você não precisa estar preparado, mas se você quiser, você consegue, você vai atrás, você estuda, você dá um jeito, assim. E ele não faltava em nenhuma consulta, e isso foi bem importante, assim. E aproveitando, inclusive, que você contou essa história, com relação ao atendimento de crianças que estão no espectro do autismo, quais são, assim, os principais, vamos dizer, entraves, os desafios que você tem? Bom, a gente precisa, idealmente no mundo, a gente precisa conversar com a equipe terapêutica para te dar o norte. Mas de uma forma geral, as questões sensoriais são um pouco mais exacerbadas, elas aparecem um pouco mais em crianças autistas. Então, a gente precisa explicar para a família que apesar de ser uma guerra e ser difícil, e é difícil mesmo, eu brinco que se meu filho não fosse filho de dentista, ele já tava com a boca cheia de cárie, porque é uma guerra escovar o dente mesmo, mas é possível, a gente tem estratégias para que a gente consiga fazer, essas estratégias podem ser generalizadas ou criadas com uma equipe terapêutica, mas eu acho que o principal é quantidade pouca de pasta e escova de cabeça pequena. Eu acho que isso é o mínimo para você ter muito resultado, assim. Porque se a criança molhar a pasta de dente, vai criar uma espuma maior. Se ela pôr uma quantidade maior, a criança vai se incomodar com a espuma, com o gosto, vai cuspir. Hoje a gente tem pastas de dente sem lauril, que fazem menos espuma. A gente tem pasta de dente com sabor de fruta para crianças que têm seletividade alimentar. Hoje a gente tem muita coisa. Mas o mínimo
que quem não tem acesso a muita coisa, pouca pasta, cabeça pequena. Ai, meu filho tem 12 anos, não tem problema. Usa uma escova de dente de 3 anos que vai dar certo. Eu acho que é o mínimo. E aí tem a questão de fazer um atendimento curto, de fazer atendimento com pausa. Aí vai um pouco o feeling da criança, porque tem criança que quer fazer tudo rápido, tem criança que precisa de pausa entre os procedimentos. A gente faz uma profilaxia na parte de cima, espera a criança se regular e põe na parte de baixo. Tem algumas questões aí, mas é falta de orientação mesmo, né? E a equipe, quando a gente pensa em equipe multidisciplinar, a gente pensa numa equipe grande, né? Dificilmente a gente tá fazendo parte disso, né? Então, assim, às vezes a gente vai na tentativa e erro no consultório, e se você falar com a supervisora aba, ou se você falar com a terapeuta ocupacional, ela te dá um caminho muito mais fácil, né? E fazer anamnese, tentar fazer anamnese antes da consulta da criança, pra criança não ficar irritada. E a família também tem que estar muito presente, né? Muito parceira, né? Porque as coisas que você fala no consultório tem que ser levada em casa, né? Sim. Que nem fono, né? Você tem que usar, não adianta. Terapia é dentro de casa, fora de casa. A gente também vem de uma sociedade das pessoas terem medo de dentista, ou não valorizarem o dentista. E aí, no meio de tanta luta, o dentista acaba ficando de lado. A gente entende, né? Mas a gente precisa explicar que é importante e que é possível, né? Não é uma coisa E você falou uma frase antes aqui nos bastidores que eu achei bem interessante, que você falou assim, eu uso o sapato que você usa. Porque às vezes tem aquele julgamento que é assim, pra ela é fácil falar, né? Tipo, ela é profissional apenas, né? Ela estudou pra isso, mas ela não é mãe. Quando ela chega não no consultório, a família, Exato, né? Porque assim, tem aquele preconceito antes que a mãe já tentou de tudo, e aí fala assim, pra ela é fácil falar pra eu fazer isso em casa. Tipo, quero ver se ela vai conseguir pegar meu filho. Mas isso é muito importante, porque você, além de estudar para isso, você também é mãe de uma criança com deficiência, né? Então, você realmente usa o sapato que a mãe usa. Isso é maravilhoso. E às vezes o que serve para um não serve para os outros. Porque assim, a maioria das crianças autistas precisa do quê? De apoio visual e fazer escovação rápida para ela se regular rápido, terminar rápido, né? Para ela entender que aquilo faz parte da rotina. Com meu filho isso não funciona. Eu preciso dividir a boca dele em 6, escovar um pedaço da boca, dar uma pausa para ele regular e voltar. Cada criança é uma criança, né? E você falou uma outra coisa muito importante aqui, eu como mãe de uma criança com autismo e tal, é a questão da possibilidade das famílias consultarem também a equipe de terapia e levarem essa consulta para o dentista para que ele também tenha uma facilidade maior ali na hora de manejar a criança, né? Então, por quê? Porque tem criança que ela não consegue ficar sentada na cadeira, né? Como você falou, tem a questão da sensibilidade, etc e tal. Ele tendo um supervisor aba, ele tendo terapia ocupacional, fono, podem entregar as dicas aí, né, de ouro para facilitar o manejo de vocês, né? O meu consultório é em São José dos Campos, não é em São Paulo. E a gente tem um trabalho muito legal com algumas clínicas. Tem profissional que não tem tempo, ou não tem disponibilidade, mas a grande maioria é acessível, assim. E da gente fazer. E às vezes um paciente que é um caso mais severo, assistente terapêutica vem no horário do atendimento, já aconteceu de supervisor acompanhar o atendimento da criança, para nortear o que precisa ser feito, né? E vocês irem nas clínicas, tal, para fazer... A gente faz atendimento também, faz atendimento home care, que às vezes a criança... Sim, também vai. Às vezes o problema da criança é o consultório, então você leva um motor portátil e funciona. Às vezes você leva pra clínica, que ele tá acostumado naquilo, ele funciona. Porque a gente tem que pensar assim, a casa, ele tá ali todos os dias. A terapia, ele tem um vínculo estabelecido. De repente, vem uma pessoa de fora, que chegou ali, uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 6 meses, totalmente imprevisível, de coisas que são invasivas dentro da boca. E aí, você quer que a criança coopere em 20 minutos? Não tem como. É uma meta inacessível. Então, a gente precisa entender esse caso, assim. E eu tenho pacientes que a gente tentou fazer a dessensibilização no consultório, e eu falei, não dá. É a casa. Essa criança tem outras questões. Essa criança tem questões com sair de casa. A criança chega desregulada do trajeto por causa do trânsito. Então, entendi, que bacana, às vezes ultrapassa mesmo. Às vezes ultrapassa a sua função como dentista. Às vezes a criança chega desregulada. Né? Por isso que é tão importante a equipe. E falando de aspectos anatômicos, assim, qual é a diferença da anatomia, funcionalidade, por exemplo, para crianças que têm síndrome de Down? Da boca, né? O paciente com síndrome de Down, ele tem um tônus muscular mais baixo, né? Ele tem alterado. Então, ele tem o rostinho... É como se o rostinho dele fosse mais caidinho, assim. Então, dentro da boca, a garganta, ela é um pouco mais
pensa, mais caidinha, assim. Então, isso atrapalha para a criança conseguir abrir a boca há muito tempo, atrapalha na respiração. Então, o paciente com síndrome de Down normalmente precisa usar placa palatina dos 4 meses de idade até os 3 anos. Às vezes, a criança precisa usar a placa palatina para conseguir fazer a introdução alimentar. Porque a boca é tão estreita por falta de estímulo de crescimento. Ela tem uma articulação, até por conta desse tônus muscular, no pescoço, o atlanto-axial, que esse movimento é desconfortável para a criança. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente pega a criança em pé, abaixa e vai escovar o dente da criança assim. Às vezes, se você encostar a criança na parede, ou se você pôr a mão no pescoço da criança, a criança fica mais confortável, porque ela não tem a posição desconfortável. Então, às vezes, é só o manejo de pôr a criança encostada na parede, ou encostadinha apoiada no pescoço, que ela consegue cooperar. E aí a gente fica tentando milhares de coisas e, na verdade, é a estrutura anatômica dela que a gente está insistindo numa posição que não é confortável. O paciente com paralisia cerebral, por exemplo, pegando o mesmo gancho. Pode falar, se você quiser falar dos pacientes, a diferença anatômica para pacientes de paralisia cerebral e TEA, pode ficar à vontade. Aí, o paciente com paralisia cerebral, lógico que também a gente precisa respeitar a individualidade, mas de uma forma geral, às vezes ele tem uma rigidez em algum lado do corpo ou uma rigidez alterada. Essa rigidez faz o crescimento facial e do corpo inteiro alterado. Então, a criança, às vezes, ela vai ter um lado da boca maior do que o outro, às vezes ela desenvolve mordida cruzada. E a mordida cruzada, ela prejudica para respirar, para alimentar. Às vezes, uma criança tem uma seletividade alimentar, que também é uma questão sensorial, mas é anatômica. E a criança não sabe te explicar. Então, se ela vai comer alguma coisa, um frango assado, que ela mastiga, e começa a doer a musculatura, porque ela não tem aquilo trabalhado, ou porque o tônus é fraco, ela vai fazer o quê? Ela vai parar de comer. Nossa, por isso o Gabriel com 6 anos tá com a mordida cruzada. É por conta disso, da paralisia cerebral, será? Às vezes pode ser por conta do crescimento irregular, por conta da rigidez da paralisia. Tá assim, a boca... Não é que toda criança com paralisia vai ter mordida cruzada, mas são fortes candidatos. Normalmente aparece em bastante evidência. Entendi. E a criança com autismo, ela também acaba desenvolvendo ou mordida aberta ou mordida cruzada. Porque às vezes tem a fase oral prolongada, ou ela fica com o mordedor, ou ela usa a chupeta mais tempo. E o próprio tônus muscular faz com que ela pare de comer alguns alimentos, porque dá mais trabalho, então ela vai pro pastoso, mais ou menos, assim. E uma pergunta, crianças, por exemplo, que estão no espectro, o uso do aparelho, é possível? Não é super possível. É super possível. Mesmo com uma sensibilidade maior na boca? Sim, mesmo com uma sensibilidade maior. O que a gente precisa fazer é assim, existem alguns tipos de aparelho. Existem aparelhos que são todos eles de acrílico. Então, tem pouca parte. Então, o dente fica recoberto no acrílico e tem pouco ferro. Por exemplo, um disjuntor McNamara, por exemplo. Agora, se a gente põe um aparelho com muito ferrinho, com 4 bandas, que é o disjuntor convencional, isso a criança vai ficar cutucando, vai pôr a língua no céu da boca. Então, assim... Ainda existe aquele negócio do elástico? Ainda existe, mas mas aí bem pouco uso. É difícil, né? Já reduziu bastante, já. Tá. Mas, e aí, por conta disso, às vezes um aparelho fixo, porque senão um aparelho móvel a criança vai tirar, não vai querer usar. Então, assim, existem estratégias para você fazer um bom planejamento, fazer um preparo oral antes de fazer. Isso é interessante mesmo. Se a criança não consegue tolerar nada na boca, se a criança não consegue usar o canudo que ela tem ânsia, por exemplo, não dá pra gente pôr um aparelho de qualquer jeito. Mas é super possível, assim. Eu trabalho com isso diariamente, assim, é bem possível. Quais são as adaptações no consultório para melhor atendimento para essas crianças? Primeiro, a gente precisa pensar em algum espaço lúdico, que não seja só o consultório, alguma coisa que seja, que ela lembre na casa dela. Um tapete no chão para ela brincar, que tem muito em terapia, ou um painel sensorial, ela levar algum brinquedo, algum objeto que ela goste, para ela se acalmar, pôr um vídeo para ela prestar atenção. Você tem que pensar no consultório. E o consultório odontológico a gente pensa pro dentista trabalhar. Mas aquilo que o dentista necessita para trabalhar não tem visualmente o que a criança conhece. Então a gente precisa trazer alguma coisa de aconchego para aquela criança. E às vezes não necessariamente no consultório, às vezes a criança pode vir com uma mantinha de casa, por exemplo. Ela pode trazer o brinquedo dela de casa. Mas no consultório, no consultório que eu trabalho, a gente tem luz baixa, tem luz azul, luz amarela, a gente tem várias tonalidades de luz. A gente tem colchão... aquele colchão de espuma,
que tem o almofadão da TO, a gente tem o balanço plataforma. Porque se a criança não quiser sentar na cadeira, você atende ela A gente tem um motor portátil, a gente atende no chão, no colo da mãe, na recepção, aonde no for. balanço, não tem Onde problema. ela se sentir mais confortável, né? Exatamente. Tem alguma estratégia que você fala, olha, essa estratégia é impossível, que você sempre usa, que é mais fácil de atender as crianças que têm alguma questão de sensibilidade? O que mais funciona é a gente fazendo um boneco antes de mostrar. Que isso também é uma prática clínica da odontopediatria. Mas a criança precisa entender. Então, assim, senta aqui e abre a boca. A gente vai sentar aqui porque a gente vai olhar a sua boca. Ó, aí você tenta sempre dar um parâmetro. Ó, esse aqui, isso eu uso bastante. Ó, esse aqui é um espelho. Esse espelho, você tá vendo o seu rosto. Agora, a tia tem um espelho que é pra ver dentro da boca. Que ela entende por que você tá fazendo isso. Ela se viu no espelho, ela pegou... Isso eu acho que funciona de uma forma geral, assim. E olhar o feeling da criança. Às vezes a criança não quer sentar da cadeira, tudo bem, assim. E às vezes a gente faz assim... a gente precisa ver a boca da criança. E às vezes eu uso muito o reforçador comestível. Então, porque assim... mas a criança vai no dentista e come uma bala? Tá, o dentista não tá falando pra essa criança comer bala 50 vezes por dia. Momentaneamente, a gente tá num ambiente novo e desconfortável pra criança. Posso dar uma balinha? Porque ela vai abrir a boca. Aí eu consigo ver a boca dela. Por que eu tenho que grudar a criança no colo da mãe, com ela chorando pra eu fazer abrir a boca? Dá um Danone? Posso dar um Danone pra ele? Ó, cada abertura que ele vai dando, aí a gente vai abaixando e vai vendo. Tem estratégias que você consegue ver. Entendi. Lógico que a gente não vai fazer isso com tratamento de canal, né? Vai abrir o dente e dar o Danone. Não dá. Não dá. Mas a primeira consulta, ela é primordial. Você precisa ganhar a criança. E a família. Sim. Sim, com certeza. E tem algum mito gerado, assim, em torno do atendimento que os pais acreditam? No atendimento de TEA, de síndrome de Down? Ou pelo menos no sentido de que tem profissional que fala, não, qualquer profissional poderia atender. Então, o que tem acontecido bastante, e eu acho que às vezes não é nem de uma forma errada, eu acho que a demanda do mercado é que tá se usando muita sedação. E eu acho a sedação válida. Ah, tá. Isso é interessante você falar mesmo. Essa Eu questão de acho a sedação válida. Imagina uma criança que chegou, nível 3 de suporte, com várias comorbidades no autismo, ou uma criança que convulsiona, por exemplo, e ela tem, sei lá, dos 20 dentinhos de leite, ela tem 18 cáries. Meu Deus. O trabalho que a gente vai fazer é muito longo. Às vezes vale uma sedação. Você vai para o centro cirúrgico e você faz um atendimento e você resolve todas as coisas da boca num atendimento só. Ou chama anestesista no consultório e faz ambulatorial. Mas o que a gente não pode fazer é determinar que essa criança vai ter sedação de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses. Isso a gente não consegue. Eu acho, pelo menos eu, sendo mãe e dentista, porque se a gente for para o hospital, é uma anestesia geral. Tá. A sedação que você diz é uma anestesia geral. É uma anestesia geral. Porque eu vi em algumas clínicas odontológicas, né? E no Instagram, tal, com o João nunca usei. Que hoje tem uma sedação no consultório. Sim. Que é um cheirinho e tal. O óxido nitroso. O óxido nitroso depende muito da criança. Porque se a criança for muito sensível, ela não tolera. Porque você já usou óxido nitroso? Não. Então, a mas sensação de quando a gente tá bêbado. Essa sedação, o Gabriel fez 2 cirurgias, por exemplo. Eles fazem isso pra ele dormir e depois pra fazer anestesia. E aí, você põe a máscara, a criança fica meio tonta e apaga. Mas não, é a dá mesma, pra fazer. não é a que mesma, assim, o que o dentista pode fazer é óxido nitroso. Tem essa sedação que você tá falando, é uma sedação inalatória. Isso, inalatória. Mas ela é uma anestesia inalatória. Ah, tá. Então, isso quem faz é o médico. O que o dentista consegue fazer no consultório é óxido nitroso ou prescrever alguma medicação ansiolítica com autorização médica do psiquiatra ou do neurologista para acalmar a criança e conseguir fazer o procedimento. Mas a criança não dorme. Então, assim, a anestesia ou inalatória, que a gente pode fazer no consultório, ou endovenosa, isso tá a nível de médico. A gente precisa fazer ou no consultório, mas o médico vem e traz todo o instrumental, importante para isso, né? A gente que não vai fazer, ou no próprio centro cirúrgico. E aí, no centro cirúrgico, depende muito do anestesista. Mas eu posso te dizer que, assim, na maioria das vezes, esmagadora é uma anestesia geral. Nossa, mas aí você consegue fazer, para fazer um canal, alguma coisa assim, com anestesia geral? A criança abre a boca? Com anestesia geral? Abre, a gente tem afastador, tem material específico para isso. Mas o que a gente pensa numa sedação, quando a criança tem muita coisa para fazer. Tá. A criança tem só uma raspagem de tártaro. Não vai fazer. Vai de pouco em pouco. A gente vai. A gente marca uma limpeza, de vez em 6 consultas. E a gente vai fazendo e vai dando certo. Então, assim, com a criança sedada, qualquer dentista atende.
Eu até entendo que às vezes a necessidade a gente precisa mesmo. Mas o que a gente não pode fazer é condenar essa criança a ter sedação de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses pro resto da vida. A gente precisa desensibilizar no consultório e dá certo. E você já fez cirurgia, alguma coisa com sedação no centro cirúrgico? Já, a gente vai bastante. Ah, entendi. A gente faz. Que é um caso que não tem jeito mesmo. Normalmente são coisas que tem muita coisa pra fazer. Porque, por exemplo, um canal demora aproximadamente 40 minutos, 1h30. Imagina uma criança que tem 6 canais pra fazer. E aí, assim, com a criança sedada, às vezes a gente consegue levar 2 dentistas. Um trabalha no MR, de um lado da boca, outro trabalha no outro MR, que a gente consegue otimizar o procedimento. E são procedimentos longos que a gente faz. Agora, uma extração de um dente retido, né, alguma coisa assim, não se justifica. Lógico, existem casos e casos. Eu tô falando de uma forma generalista, né? Mas a gente pode usar a sedação como ponto de partida, mas ele não pode ser regra para todos os atendimentos. Entendi. E uma dica aí pra gente evitar que as crianças cheguem a esse ponto de ter milhares de problemas na boca pra, né, ter que ir para um centro cirúrgico e tudo mais para poder tratar do dente. Dicas de escovação do dia a dia que os pais podem fazer, né? Até com crianças que têm mais questões de sensibilidade e tal, para que elas evitem chegar nesse... de uma forma geral, o que a gente consegue evitar, cara, é redução de açúcar e escovação diária com flúor. A gente tem bastante publicação científica, o flúor é seguro, a gente precisa usar. Os deadlines aplicam que a gente precise usar o flúor. Isso de uma forma geral. Agora, para uma criança com alguma característica, aí eu acho que vale um acompanhamento mais rigoroso com o dentista. Não de 6 em 6 meses, que é um retorno que o convênio odontológico se convencionou e não necessariamente o que a criança precisa. O menorzinho, conversa com a equipe terapêutica e como a gente melhora essa escovação, como a gente consegue pôr essa escovação de forma mais efetiva, assim. Um retorno no dentista, eu acho que mais tempo, com calma, seria o mundo ideal. Mas uma escovação diária e redução de açúcar já faz muita coisa. Bacana. E teve algum caso de evolução que te emocionou? Que a criança e os pais chegaram lá apreensivos e aí, de repente, agora é criança estrela. Eu tenho alguns casos desses, assim, de paciente. Tive um paciente com síndrome de Down que ele chorava. E a gente precisou pôr placa palatina porque ele não conseguia fazer introdução alimentar. Hoje ele chega, abre a porta, senta sozinho no consultório, abre a boca e não me dá trabalho nenhum, assim, parece um adulto. Que graça. Tem um caso recente de um paciente com paralisia que ele estava no setup e tinha uma rigidez muscular. E a gente conseguiu fazer uma placa palatina. E tá trabalhando junto com a equipe terapêutica, assim, e em menos de 60 dias ele saiu do setup, melhorou, conseguiu fechar a boca, reposicionamento de língua. Placa palatina é aparelho? É um aparelho que a gente usa pra criança prematura ou com síndrome de Down. Pra abrir a mordida? Pra abrir o céu da boca. Entendi. E usa no céu da boca a placa? Isso, ela é removível. Não é pra corrigir dente, é pra corrigir... Não, é pra corrigir. Porque às vezes a criança fica entubada. Fica com a boca aberta. Muito tempo entubada. E aí o que acontece? O céu da boca molda e torna do palato. E aí, se essa criança tem uma paralisia ou tem uma questão motora, é difícil ela compensar a abertura do céu da boca, né? Então, às vezes, ela não consegue... E essa placa palatina, por exemplo, o meu filho, né? Ele ficou 2 meses e meio entubado. Ela é indicada para usar logo depois... Ou, por exemplo, hoje, que ele tá com 6 anos, eu não sei, nenhum dentista sinalizou o uso da placa palatina. Mas eu digo para mães que tenham filhos que tenham ficado entubados e tal, inicialmente, a gente faz uma avaliação com 4 meses ou na saída do hospital. Que às vezes a criança fica 1 ano entubada, às vezes fica 6 meses entubada, fica um tempo no hospital. E a placa palatina, ela tem uma função até de 4 meses até 2 anos, 3 anos no máximo. A gente consegue a gente consegue fazer aparelhos móveis, ortopédicos, com alguns acessórios da placa palatina com crianças maiores, porque a gente consiga melhorar. Mas a gente consegue muito resultado, tanto com o aparelho móvel quanto com o aparelho fixo. Então, você acha que pode, eventualmente, uma questão dessa atrapalhar tanto na parte fonoaudiológica de fala, tal, quanto mastigação? E a mastigação, sim. Sim, né? porque, por exemplo... E a fala... Também? Também, porque, pensa assim, quando a gente fecha a boca, a língua tem que estar no céu da boca. Se a criança tem o céu da boca muito atrésico, que a gente chama muito triangular, parece um tetinho de igreja, essa língua não vai encostar no céu da boca. Então, na hora dela fazer a deglutição, ela vai apoiar nos dentes ou de um lado só para fazer.
E aí ela vai crescendo sem a função adequada. Então, para engolir, para respirar, para dormir e para mastigar, para falar, vai ficar alterado. Porque alguns fonemas a gente precisa pôr a língua entre os dentes, pôr o céu da boca. E se anatomicamente a língua não chega lá, então a gente tem alteração numa cadeia inteira. Não é só ir na fono, né? Exato. Precisa corrigir isso que a gente acha, tipo, que a criança tá com alguma dificuldade de fala, você só leva pra fono, mas a dentista trabalha junto, É né? que são especialidades diferentes, né? A gente tem a fono que lida com linguagem e tem a fono que mexe com motricidade oral, que é quando mexe na boca da criança, levanta a língua, abre a boca. Então, assim, às vezes a gente é orientada a levar na fono e a gente leva na fonologia em linguagem. Não que ela não seja importante, que ela não possa trabalhar, mas às vezes fica pra trás um pouco a questão motora. Que é aquela fonodisatria, né, que fala. Isso. É disatria que fala? Motricidade oral. Mas tem um nome específico, eu acho, que eu procurei. Na época o Gabriel fazia tanto a comunicação alternativa, ele chegou a começar a fazer, e aí tinha uma outra fono que indicaram, que aí não é só ensinar a falar, tem que mexer na boca, tem um nome isso. Esqueci. Deve ter alguma outra método, especialização, prompt, algum outro essas método, É a alguma coisa. Prompt, não é isso? É, mas aí é um método pra Isso, da ensinar ele fono. a falar. Tá e tal. dentro da motricidade. É. Mas é interessante, assim. É necessário, na verdade. Sim, E às vezes e passa trabalhar desapercebido. junto, né? Sim. E o que você acha que ainda falta na formação dos profissionais? Pra atuar com crianças, né? Eu acho que falta formação básica mesmo, assim. É. Porque até pouco tempo atrás, a disciplina de paciente com necessidade especial, que contempla uma parte das crianças PCDs e toda aquela alteração, ela era opcional. Tem algumas faculdades que a aula é teórica, não tem prática. Então, eu acho que falta na formação. Aham. E outras áreas da saúde também não tem uma... Exato, Um- até da uma medicina disciplina é pra uma isso, disciplina nova, né? Exato. Então, assim, eu acho que falta a base da formação mesmo. Porque, assim, se você passa pela faculdade e você nem tem noção de como é aquela criança, por que você vai querer ir lá atender e vai querer ir lá atrás aprender? Não faz sentido. Entendi. Tinha que ser na formação básica. E eu acho que interesse, as pessoas... aí eu acho que é feeling mesmo, Sim. vocação, para qual área que você vai E atender. a sua formação, graças a Deus, te ajuda com seu filho. Demais. É. Demais. Você que atende ele. Eu atendo ele junto com a Isabelle, que trabalha comigo. Aham. E eu queria saber se você tem alguma dica para mãe que vai levar a primeira vez a criança no consultório, que tenha alguma questão. Vamos pensar em modelagem. Filme, desenho, contar história, livro. Isso, fala um pouco do seu livro agora, que é lindo. Mas deixa eu só terminar. E Tá. aí, mostra pra criança, põe o dedo, olha, o dentista vai pôr... Lembra do que vai acontecer na consulta e tenta preparar a criança para aquilo. Porque aí, na hora da consulta, fica um pouco mais fácil. E, se possível, tenta falar com o profissional para fazer uma anamnese longe da criança. Porque, às vezes, a gente senta para conversar com a mãe e aí tem muita coisa para explicar. Muita coisa para perguntar para fazer uma boa anamnese. E aí, a criança acaba ficando entediada. E a hora que a gente vai atender a criança já se irritou demais. O ideal é preparar a criança também antes de chegar no consultório, né? De Isso. falar que você vai pro dentista, fazer todo esse preparo com os pais, né? Exato. E livro infantil eu acho bárbaro. Muito legal. Esse Mostra livro aqui, ó, o seu livro. nasceu da vontade de dividir informação. Eu sou dentista, né? E quando eu fui ver que meu filho era autista, eu fui procurar artigos publicados. A gente tinha pouquíssima coisa. A gente tem no Brasil a Adriana Zin, que publica algumas coisas. Então, falta muito literatura especializada. E aí, eu fiquei pensando, se falta literatura especializada pros dentistas, coitado dos pais, né? Então, a gente fez esse projeto Dentinhos brilhantes. Esse Esse é projeto meu junto direcionado com o para Bueno. as famílias. para as famílias. Ah, Aí legal. ele tem várias etapas, assim, desde o nascimento, do teste da linguinha, até mitos e adolescência. E aí ele é dividido assim. Ele tem um texto pra gente ler com a criança, e no mundo dos pais tem Que legal. o texto A técnico para os pais Aham. orientarem. Porque Nossa, também era que uma coisa bacana. que eu ficava assim, quando eu descobri o diagnóstico do Pedro, eu ficava consumindo muita coisa sobre autismo. E os artigos, eles são textos, assim, e o Pedro ficava batendo, não via. Aí eu pegava o livro com ilustração, Ah, deixa eu dar uma eu olhada. conseguia estudar. Aí eu falei, eu Mostrar preciso aqui. fazer um misto que os pais consigam estudar com os filhos. E quem tá quiser pegando aí adquirir a esse câmera? livrinho, como é que funciona? Ele pode entrar em contato com o Instagram, no meu perfil, ou no Ah, perfil no do seu Bueno. perfil. E Ah, a gente, tá. a gente manda.
Que bacana. Ah, da Fada do Dente, que lindo. Ele é um projeto, eu tô procurando uma editora, a gente ainda tá imprimindo na gráfica. Ah, ele ainda não tá na editora. Não, eu tô procurando uma editora. Ah, Ele tá meio mas ele autoral. não tá publicado. Alô, Literari. Vamos ver aqui, vamos É falar verdade, porque a com a Literari, Geisa. que é a editora que eu Fez publiquei, o do Gabriel, Uhum. a Literária, ela é voltada nessa parte de Ah, orientação que legal. familiar, que é os nossos livros de A orientação gente familiar. fez também aquele Ela lá, tem bacana. bastante livro de inclusão, de diversidade. Quem sabe sai. Exato. Ai, que lindo. E aí tem... Olha aqui o dentinho com o aparelho, gente. Ai, que coisa. Olha, super dente, adorei. E quem fez as ilustrações? O Bueno, Ah, tá. que é meu primo. Ai, que legal. Então o livro é feito em família. Sim. Ele é dentista também? Não, ele não é dentista. E ele fez os textos. Aham. Que legal. Da Mas família. aqui, nessa capa, você só foi na gráfica e imprimiu desse jeito. Eu fiz, na verdade, eu vou imprimindo de 20 em 20 livros, assim. E Ah, aí legal. vou tentando. Ah, uma produção independente. É. Maravilhosa. Tá de parabéns. Obrigada. Muito bacana, né? Aham. Isso voltou da Aqui na necessidade de escola. compartilhar conteúdo e informação, porque eu entendo que o dentista acaba sobrando no desespero de um diagnóstico e de tanta sim, coisa, sim, né? Sim. Às vezes Ah, não lindo. só o dentista, né? Às vezes a gente, nossa, tem que priorizar tanta coisa antes. Sim. E como também, né, para as famílias atípicas, o impacto financeiro quando chega o diagnóstico é muito grande, né, Jana? Sim. Então, assim, acaba que alguns profissionais a gente vai falando, não, peraí, vamos, isso aqui é prioridade, né? Sim. Entre a criança sentar e a criança fazer alguma coisa. Eu entendo. Muito legal. E você mostra o livro no seu consultório, você mostra pro seu Mostro. filho. É muito legal. O livro, eu acho que assim, a representatividade, né? Então, você vai ganhar o livro do Gabriel, vou autografar pro Pedro, né? Pedro, livro do Gabriel. O meu filho chama João Pedro. E o João tá no livro, tem o cordãozinho de autismo, tem uma amiguinha nossa também no livro com cordão de girassol, com o tablet, inclusive, né? Que é a Bacana. comunicação alternativa. Não aborda os temas específicos, é mais a paralisia cerebral, mas mostra a diversidade, as diferenças, né? Que eu acho que é dessa forma lúdica que a gente tem que ensinar nossos filhos, né? Sim. E Geisa, queria- nesse contexto, o que você entende que falta para a odontologia ser mais inclusiva? Eu acho que falta capacitação e formação de base e cursos mais específicos para essa área, assim. Porque a gente precisava de mais cursos de odontologia para paciente com síndrome de Down, para paciente com paralisia. especializados, Você né? precisava mais especialização, precisava mais dividir. Porque a gente acaba buscando informação, às vezes, num curso de outras áreas. A gente acaba fazendo curso de terapia, de aba, pra gente conseguir fazer. E agora, como mãe, falando como mãe, o que é inclusão pra você? Olha, é uma pergunta muito complexa. Mas eu acho que inclusão é quando eu não preciso brigar pelo mínimo. Às vezes a gente, por exemplo, escola, às vezes a gente tem que brigar pra criança pisar lá dentro. Obviamente eu não deixo o meu filho, né? Então assim, quando eu penso em inclusão, eu nem penso no mundo mágico, eu penso no básico. Tipo, meu filho, às vezes eu tenho que explicar pro cara da fila que ele precisa cortar a fila porque ele tá completamente desregulado e ele não vai conseguir esperar pra tirar sangue. Às vezes a gente tem que explicar o básico pras pessoas, porque as pessoas não entendem. Então eu acho que assim, o mínimo que a gente precisava é que essas pessoas, essas crianças e essas pessoas, esses adultos, tivessem o direito de existir, que eles possam ir no cinema, que eles possam ir pra escola, que eles possam ser alfabetizados. E a gente vê que falta muito. E dentro do contexto deles, né? De forma adaptada, enfim. Sim, mas eu não tô nem dizendo assim, de, por exemplo, de a criança aprender a ler e escrever. Do básico, quantas escolas não tem vaga? Ou não querem... Não tem Não vaga, tem, né? Quantos profissionais não atendem crianças autistas? Né? Às vezes você vai no pronto atendimento com a criança com febre, passando mal, vomitando. E aí você tem que esperar porque só tem um médico que atende criança, PCD. E tem 6 plantonistas e eles não querem. É o mínimo, assim. É o mínimo. Às vezes você pega uma equipe do corpo de bombeiro, da polícia, tal, precisa de um atendimento. Será que aqueles profissionais estão têm formação para atender uma ocorrência com uma pessoa que tenha uma dificuldade, que seja uma pessoa com deficiência, tal? Então, eu acho que informação e formação... Boa vontade, É o que mínimo. você Boa falou vontade, no começo, né, do podcast, eu achei isso muito bom, porque às vezes
o caso do meu filho é acessibilidade. Então, às vezes, não tem acessibilidade no mundo, né? Sim. Mas se tem boa vontade, tem inclusão, tá tudo certo. Não precisa ter rampa na sua casa pra você me convidar pra Sim. eu ir. Ninguém é obrigado a ter um elevador em casa. Mas assim, poxa, não deixa de convidar essa criança porque não tem a porcaria da rampa, né? Sim, é isso que eu acho. As crianças precisam estar nos lugares, né? E às Exato. vezes elas não estão. Deixa os pais resolverem. Por exemplo, eu não vou convidar seu filho que ele é autista porque ele tem problemas de audição e a gente vai fazer uma festa de arromba aqui, então eu não vou te convidar. Deixa os pais decidirem Sim. e ver como que eles vão fazer isso para incluir o filho, não deixar de chamar aquela criança, né? Então eu fico doida na vida quando eu vejo, tipo, a exclusão antes de acontecer. E outra coisa que eu acho importante também, como mãe, é a gente ter amigos e conviver com pessoas que têm crianças PCDs. Porque é uma realidade diferente. Às vezes a gente não consegue. Tipo, às vezes, quando a pessoa não tem nem filho, ou não tem um filho, é tão básico, assim, que dá desespero ter que explicar, olha, não dá pra criança sentar aí, ela vai se jogar pela janela. E não posso ir num lugar que não tem tela. Quando você recebeu o diagnóstico, o que mudou pra você, assim, né? Você já trabalhando com essas pessoas com deficiência, quando você recebeu o diagnóstico, como foi? A vontade de transcender. A gente fala isso, parece bobo, né? Mas de lutar por um mundo melhor. Nem que seja no meu mundo, no meu condomínio, na escola do meu filho. A gente precisa transcender, assim. Essa foi uma necessidade urgente que eu tive, assim. E foi muito curioso, porque quando eu já desconfiava, a gente foi na pandemia. E quando bateu o diagnóstico, eu falei pro André, eu não vou trabalhar. O André é meu marido. Eu não vou trabalhar. Eu vou ficar só por conta do Pedro. Ele falou, não, tudo bem. E aí eu levei ele no médico, e o médico grudou ele de qualquer jeito, como se fosse um bicho. E ele gritando, se esgoelando, o menino ficou rouco de tanto gritar, pra examinar. E a hora que eu cheguei em casa, eu falei pro André, Eu vou trabalhar. eu vou trabalhar. Como que essas pessoas essas crianças vão ser atendidas? Se eu tô trazendo ele no hospital, num pediatra, e tá acontecendo isso, coitada da mãezinha lá, que não sabe nem que tem que usar flúor na boca pra escovar o dente. Eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar a comunidade, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer trabalho voluntário, eu preciso... Aí, é isso que eu acho que foi uma diferença na minha vida, assim. E no dia a dia, eu acho que eu tive mais paciência de explicar o básico, o óbvio. Que era uma coisa que eu acho que eu não tinha antes de ter um filho. Mas eu não sei nem se tem a ver com a maternidade atípica ou só com a maternidade. Porque às vezes você tem que explicar pra pessoa, não, ele não consegue. Não adianta você arrancar o brinquedo da mão dele. Ai, mas não dá, não, ele vai Ele não é mal desregular. educado, né? Não, ele não consegue, entende? De falar pra professora que ele não vai ficar 4 horas sentado sem se mexer. Não, Algumas coisas assim. Né? E às vezes a gente tem que explicar o básico várias vezes. Viu, antes da gente fazer um quadro novo com você, eu quero te dar um presente da Easy Cosméticos. Ai, que eu falei que gostoso. no começo pra você ficar linda e cheirosa. Que delícia. E a gente vai começar com você agora, essa novidade aí do... É um perfume capilar pro Ai, cabelo. que chique. Muito cheiroso. Antes de vir aqui, eu tive que passar, né, nossa amiga, porque ela esquece de passar o perfume. Vou presentear a Manu. Vai ficar cheirosa também. Ficar cheirosa também. E hoje a gente vai estrear um quadro aqui pra quem você dá voz, Isso aí. né? Então a gente vai fazer umas perguntinhas. Inspirado no quadro você tira o chapéu do, do Raul Gil. Isso mesmo. E aí a gente vai fazer umas perguntinhas pra você e você fala se você dá voz ou não. Vamos lá, Jana? Vamos lá. Então tá. Pais que lutam diariamente por terapias e direito dos seus filhos. Voz e um troféu. Peraí. Profissionais que realmente estudam e se adaptam para atender as crianças PCD com respeito. Gente, voz, parabéns, estrelinha. Sistema de saúde que ainda coloca tantas barreiras no acesso. Ai, gente, precisa de política pública, né? Mas eu não posso tirar a voz, porque senão tem que melhorar bastante, mas se a gente opta por excluir, também não funciona. Deixar eles meio roucos, assim. Mães atípicas que não desistem mesmo quando ninguém o quê? Vê o Vê o cansaço. cansaço. Não tô enxergando Gente, aqui. voz e um microfone, né? Pra ela gritar bastante. Inclusão escolar na prática e não só no discurso. É ruim, né? É baixo. Mas parabéns pra quem consegue, luta e faz. Porque existem profissionais que conseguem Que fazer. se dedicam É a muito isso, pouco, né? mas eles merecem um troféu, merecem voz. É exatamente isso. Avanços que já tivemos na odontologia para atender T21 e TEA. Ai, melhorou bastante, graças a Deus. De uns 20 anos atrás. Porque eu fiz teórica.
e de paciente com necessidade especial. Hoje a gente tem teórica, tem algumas clínicas, melhorou bastante. Ai, graças a Deus. Profissionais que dizem, não trabalho com esse público. Zero, né? Zero voz, não dou voz. Rede de apoio entre mães e crianças com deficiência. Necessário, super voz. Crianças PCD que ensinam todos os dias sobre superação. Gente, Linda, isso né? é realidade, né? Que bom. Ai, Super voz. Geis, adoramos receber você aqui. Obrigada. Obrigada. Quem gostou, compartilha esse canal. Curte, comenta, pra se cá, inscreva. Por fora do microfone. Levamos bronca o tempo todo da Manu. e é isso, porque precisa de mais pessoas qualificadas, né? profissionais nessa área. Eu morro de medo de dentista, sempre morria. Pra minha casa, pra dentista com o dente capengando, porque eu odiava. Minha mãe vai aquele negócio, amarra a porta, faz não sei o que, gente. Eu achava o ó. Ela tinha que me levar no dentista pra arrancar um dente que tava assim, ó, só puxar. Então, assim, eu super valorizo o trabalho de dentista. Eu acho que é isso mesmo que a gente precisa estar A saúde começa saudável. pela boca, né? Com Exato, certeza. exato. Com certeza. E também o trabalho que você faz é importante, porque a gente tem que ensinar os filhos desde cedo, né? A higiene bucal, ela é super importante, e a forma de como a gente pode fazer isso em casa, tudo mais, a gente vai aprender dentro do consultório com vocês, porque não é Sim. fácil, né? Mas tem técnica, é possível. A gente não Então, pode desistir. A mãe que estiver aí desesperada, que não arrumar um dentista pro seu filho, procura a Geisa, que ela pode ajudar você, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Geisa. pessoal. Beijo. Tchau.